Meu nome é Lucas, e o que vou contar aconteceu há pouco tempo, numa noite que começou como uma brincadeira entre amigos, mas terminou de um jeito que até hoje me assusta só de lembrar. Era uma sexta-feira à noite, e alguns amigos vieram aqui em casa para uma noite de jogos. Lá pelas tantas, alguém sugeriu que a gente tentasse algo diferente, um tabuleiro Ouija. Eu sempre fui meio cético com essas coisas, achava que era só uma brincadeira, mas topei. Afinal, qual era o problema, né? A casa estava com aquela luz baixa, só a luminária da sala acesa, criando um clima meio sombrio, mas a gente estava animado e rindo. A mesa de centro foi onde colocamos o tabuleiro, e todos nós sentamos em volta. O clima foi mudando aos poucos, ficando mais sério à medida que começamos a fazer perguntas. No início, nada aconteceu. O ponteiro se mexia de leve, mas todos nós achávamos que era um dos outros empurrando. Mas em certo momento, as risadas diminuíram e as respostas começaram a ficar estranhas. Perguntamos quem estava ali e o ponteiro se moveu devagar, formando a palavra eu. A atmosfera na sala ficou pesada. Meu amigo Gustavo, que estava brincando com isso desde o começo, começou a ficar quieto. Perguntamos de novo: quem é você? E a resposta veio de forma direta: observando. Isso foi o suficiente para a maioria começar a perder o interesse e falar em parar. A tensão cresceu. Encerramos o jogo, agradecemos e todos concordaram que era melhor não levar aquilo a sério. Quando meus amigos foram embora, fiquei sozinho em casa. Estava tarde, por volta de meia-noite, e decidi arrumar as coisas antes de dormir. Coloquei o tabuleiro de volta na caixa e fui para o quarto. Mas o silêncio que normalmente me acalmava parecia diferente naquela noite. Parecia que havia algo mais. Comecei a ouvir pequenos barulhos, como estalos na madeira do chão. Tentei ignorar, mas cada ruído parecia mais próximo. De repente, uma sombra se moveu no canto do meu olho. Olhei em direção ao corredor, mas não vi nada. Pensei que estava apenas sugestionado pela noite estranha que tive, então tentei me convencer de que era só a minha imaginação pregando peças. Me deitei e tentei dormir. Mas não demorou muito para eu perceber que havia algo errado. Aquele peso no ar, a sensação de que não estava sozinho, era impossível de ignorar. Me virei na cama, tentando relaxar, mas ao olhar para a porta do quarto, vi algo que me paralisou. Havia uma figura lá. Não era humana, não completamente. Estava coberta de sombras, alta, de ombros curvados, como se estivesse observando. Seus olhos eram vazios, mas fixos em mim. Meu corpo congelou. Eu queria me mover, queria gritar, mas não conseguia. A figura ficou ali por alguns segundos, ou minutos, eu não sei dizer, e depois desapareceu, sumindo no corredor. Finalmente, consegui me mexer. Levantei num pulo, ofegante, tentando encontrar alguma explicação. Liguei todas as luzes da casa e verifiquei cada cômodo. Não havia nada, nem ninguém. Mas a sensação de estar sendo observado continuava lá, pesada, sufocante. Eu passei o resto da noite sentado no sofá, com todas as luzes acesas, esperando o amanhecer. Quando o sol finalmente começou a surgir, aquela presença pareceu desaparecer com a escuridão. Mas desde aquela noite, algo mudou. Às vezes, sinto que aquela figura ainda está por aqui, nas sombras, observando. E em noites silenciosas, quando a casa está completamente quieta, eu ouço aquele estalo de novo. O pior é que toda vez que olho para o canto dos cômodos, sinto que posso vê-la só de relance, esperando por um momento de distração. Desde aquela noite, nunca mais toquei naquele tabuleiro. E se eu puder dar um conselho a qualquer um de vocês, é que nunca brinquem com algo que vocês não entendem. Algumas portas, uma vez abertas, podem nunca mais se fechar. Meu nome é Amanda, e o que vou contar aconteceu recentemente, quando me mudei para uma casa nova. Eu sempre adorei explorar objetos antigos, mas dessa vez encontrei algo que nunca imaginei que mudaria minha vida. Tudo começou numa tarde tranquila, enquanto eu desempacotava as caixas da mudança. A casa era antiga, com aquele cheiro de madeira envelhecida e uma energia estranha, mas estava animada com a ideia de começar de novo ali. No meio das coisas, encontrei uma caixa velha e empoeirada, escondida no fundo de um armário do quarto de hóspedes. Quando abri, meus olhos se depararam com algo que eu só tinha visto em filmes. Um tabuleiro Ouija. Na hora, pensei que fosse uma peça de decoração ou algum jogo esquecido pelo antigo dono. Curiosa, decidi brincar com ele naquela mesma noite. Meus amigos não estavam por perto, então fiz aquilo sozinha. Liguei algumas velas,
Apaguei as luzes e me sentei no chão da sala com o tabuleiro à minha frente. No começo parecia só uma bobagem. Fiz as perguntas padrão. Tem alguém aqui? E quem você é? Para minha surpresa, o ponteiro começou a se mover devagar. Achei que talvez eu mesmo estivesse mexendo o objeto sem perceber. Então continuei, mais por diversão do que qualquer outra coisa. O ponteiro soletrou Vélia. Eu ri, achando que minha mente estava pregando peças. Perguntei, o que você quer? E a resposta foi direta, vê-la. O ambiente pareceu mudar. A sala, que antes estava morna, ficou estranhamente fria. Fechei o jogo e coloquei o tabuleiro de volta na caixa, tentando não pensar muito naquilo. Mas quando fui deitar, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. O ar estava pesado, e eu comecei a ouvir um barulho baixo, como se algo estivesse arranhando as paredes. Naquela noite, acordei com a sensação de estar sendo observada. Abri os olhos e no canto do quarto vi uma figura. Era uma mulher, mas não uma qualquer. Ela era velha, com a pele flácida e pálida, e não usava nada. Seu corpo magro e enrugado se contorcia de uma maneira antinatural. O pior eram seus olhos, completamente vazios, mas fixos em mim. Eu não conseguia me mover. Ela ficou ali, parada, me encarando. Então, de repente, começou a andar em minha direção. Seus movimentos eram lentos e perturbadores, como se cada passo fosse deliberado. Quando estava quase ao lado da cama, desapareceu. Eu fiquei ali, imóvel, com o coração disparado, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Na manhã seguinte, tentei me convencer de que era só um pesadelo, uma alucinação causada pelo cansaço da mudança. Mas nos dias que se seguiram, aquela presença se tornou cada vez mais constante. Eu a via de relance nos espelhos, em cantos escuros da casa. Às vezes ouvia o som dos pés descalços no chão de madeira à noite, mas sempre que levantava para checar, não havia ninguém. O ápice aconteceu uma noite, quando eu estava no banho. O vapor cobriu o espelho, e quando fui limpá-lo, lá estava ela, atrás de mim. Sua imagem refletida era ainda mais grotesca do que antes. Sua boca estava aberta, como se estivesse tentando dizer algo, mas nenhum som saía. Eu saí correndo do banheiro, sem olhar para trás, e passei a noite inteira acordada, com todas as luzes da casa acesas. Desde então, não consigo mais ficar sozinha na casa. Sinto que ela está sempre por perto, observando, esperando. O tabuleiro Ouija, joguei fora, mas parece que isso não foi o suficiente para me livrar dela. A cada noite, a figura da velha parece estar mais próxima, cada vez mais real. E se posso dar um conselho para vocês, é nunca brincar com o desconhecido. Algumas coisas não querem ser descobertas e outras não vão embora quando você tenta ignorá-las. Meu nome é André, e até pouco tempo atrás eu era completamente cético quanto a histórias de terror e essas coisas de espíritos. Nunca acreditei em nada disso, até uma noite em que um simples jogo mudou minha vida para sempre. Vou contar o que aconteceu e vocês tirem suas próprias conclusões. Foi há uns 3 meses. Eu e alguns amigos estávamos em uma reunião casual em casa. Daquelas noites que começam tranquilas e acabam virando uma bagunça. Entre conversas e risadas, alguém teve a ideia de jogar o Ouija. Eu sempre achei que fosse uma besteira, algo que as pessoas faziam para se divertir e assustar umas às outras. Contra minha vontade, acabei aceitando participar. Montamos o tabuleiro na mesa da sala. As luzes estavam baixas e todos pareciam mais sérios do que eu esperava. No início, ninguém acreditava de verdade, mas conforme colocamos nossos dedos no planchete, a atmosfera da sala começou a mudar. Havia algo no ar, uma tensão que era difícil de ignorar. Rimos, fazendo perguntas bobas no começo. Quem vai se casar primeiro? Ou qual de nós vai ficar rico? Mas, como era de se esperar, nada aconteceu. Foi aí que uma das minhas amigas, a Carol, sugeriu algo mais sério. Ela perguntou se havia algum espírito presente. Eu esperava que alguém começasse a empurrar o planchete, como sempre fazem, mas dessa vez ele se moveu sozinho. Devagar para o sim. Naquele momento, todos nós ficamos em silêncio. A sala parecia ter esfriado, e o que começou como uma brincadeira já não parecia tão engraçado. Tentei quebrar o gelo, rindo nervoso, e perguntei, qual é o seu nome? Novamente, o planchete começou a se mover. As letras formaram lentamente o nome M-A-I-A. Não conhecíamos nenhuma Maria, mas a curiosidade nos levou a continuar. Perguntamos quem era ela e a resposta veio mais rápida dessa vez. Morta. A partir daquele ponto as coisas ficaram estranhas. Perguntamos como ela morreu e o tabuleiro soletrou FOGO. Aquilo me deu um arrepio.
A sala estava em completo silêncio, exceto pelos nossos corações batendo forte. Não sabíamos mais se continuávamos ou não, mas a curiosidade era maior. Carol, com a voz trêmula, perguntou: "Você quer nos machucar?" O planchete se moveu para o sim com uma rapidez assustadora. Foi nesse momento que decidi que era o suficiente. Tentei tirar meus dedos do planchete, mas Carol e os outros insistiram em continuar. Ela perguntou se Maria estava ali conosco naquele momento e, antes que o planchete pudesse responder, ouvimos um barulho alto vindo do corredor. Parecia algo pesado caindo no chão. Todos nós olhamos para a porta, mas não havia ninguém lá. O medo tomou conta. Decidimos encerrar o jogo imediatamente. Carol fez a pergunta final, quase sem voz: "Podemos parar?" O planchete lentamente se moveu até o não. Desesperado, eu e os outros largamos o tabuleiro e nos levantamos. A sala estava gelada e o clima era insuportável. Ninguém disse nada, mas todos sabíamos que algo estava errado. Depois daquela noite, as coisas não foram as mesmas. No começo eu achava que era só paranoia, mas logo percebi que algo havia sido despertado. Nos dias seguintes, comecei a sentir uma presença constante em casa, como se estivesse sendo observado o tempo todo. As luzes piscavam, portas batiam sozinhas, e à noite eu ouvia sussurros vindos de lugares que eu sabia estarem vazios. Certa vez acordei no meio da noite e vi uma sombra parada no canto do quarto. Era alta, imóvel e me encarava. Eu fiquei paralisado, sem conseguir mover um músculo. Quando finalmente consegui acender a luz, a sombra havia desaparecido. Mas o medo, aquele medo continuou comigo. Comecei a perguntar aos meus amigos se eles estavam passando por algo semelhante, e para minha surpresa, todos relataram experiências parecidas. Carol, especialmente, disse que sentia uma presença constante em sua casa. Ela até tentou jogar o tabuleiro fora, mas de alguma forma, ele sempre reaparecia em seu quarto, como se estivesse preso a ela. Tentamos buscar ajuda, falar com especialistas, mas nada parecia funcionar. O que quer que fosse, Maria, ou o que quer que tenha vindo através daquele tabuleiro, parecia não querer ir embora. E a cada dia sua presença se tornava mais forte. Até hoje sinto essa presença me observando, principalmente à noite. Não ouso mais mexer com o tabuleiro Ouija, e meu conselho para vocês é: não brinquem com isso. Se for para abrir uma porta, certifiquem-se de que podem fechá-la depois, porque no meu caso, ela continua aberta, e o que quer que esteja do outro lado ainda não foi embora. Essa experiência mudou a forma como eu vejo o mundo. Agora, sei que há coisas que não entendemos, forças que não podemos controlar. Continuo minha vida, mas sempre com um olho atento, esperando que um dia finalmente essa presença me deixe em paz.